Neste vídeo estaremos lidando com o que nós denominamos de condicionais do tipo 2. Condicionais do tipo 2 fazem parte do grupo das 5 principais condicionais que temos na língua inglesa e elas são muito importantes. Então vamos lá. Antes de tudo, condicionais são sentenças ou cláusulas que utilizamos e que são compostas por uma cláusula principal e uma cláusula if, havendo, portanto, dependência entre ambas. As condicionais afirmam que a ação da cláusula principal só pode ocorrer se uma determinada condição da cláusula if for cumprida. Então você tem if we don't hurry, we will be late. Se nós não corrermos, estaremos atrasados. Perfeito. Tendo isso em vista, vejamos aqui. Existem 5 tipos principais de condicionais em inglês. Condicionais do tipo 2, ou segundas condicionais, são usadas para descrever situações hipotéticas, improváveis ou impossíveis. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, em especial, essa ideia de hipótese, ou seja, nós de fato utilizamos as cláusulas condicionais do tipo 2 quando queremos expressar essa ideia de pré-condição em uma circunstância hipotética, que não é real, mas talvez poderá ser no futuro. Tudo bem? Então, vejamos aqui o que acontece. Como aqui dito, essas sentenças não são baseadas em fatos, mas somente possibilidades. If Peter cleaned his place, he would let us come in. Ou seja, se o Peter limpasse a sua casa, ele nos deixaria entrar. Ou seja, deixaria, iria, falaria, comeria. Ou seja, would. Would em inglês é utilizado para expressar o quê? A ideia de hipótese. E, portanto, temos ele sendo utilizado aqui nas cláusulas do tipo 2 igualmente, nas condicionais do tipo 2. Exatamente porque elas não são baseadas em fatos concretos de agora, mas sim em possibilidades se a pré-condição estabelecida for ou fosse realidade. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, usamos o passado simples na cláusula if e o would, mais a forma base do verbo principal da cláusula. É importante compreendermos que logo depois de would, temos o verbo principal da cláusula principal sempre expressada na sua forma infinitiva, ou seja, não conjugada. Então você não fala would talked, você fala would talk. Tudo bem? Ou você não fala would speaks na terceira pessoa, mas would speak, ou seja, o verbo na sua forma pura, sem conjugação, pois would já expressa aquela ideia de hipótese, não havendo a necessidade de fazermos nenhuma modificação no verbo principal, tudo bem? Perfeito. Agora, observe que a ordem das cláusulas principal e if não é fixa. Entretanto, como em outras condicionais, se temos a cláusula if precedendo a principal, nós usamos uma vírgula. Ou seja, se a sentença começa com a cláusula if, temos que usar uma vírgula para separar a cláusula if da cláusula principal. Então, tendo isso em vista, vamos ver aqui a estrutura base da segunda condicional. If mais past simple, seguido de would mais verbo na sua forma não conjugada, pura, infinitiva, como já havíamos conversado. Então vejamos. If I won $1 million, I would give it to charity. Ou seja, se eu ganhasse $1 milhão, eu daria esse dinheiro para a caridade. If you found a formal black dress, If you found a formal black dress, it would look perfect on you. Ou seja, se você encontrasse um vestido preto formal, iria ficar perfeito em você. Então você tem o if estabelecendo uma pré-condição hipotética e a sentença principal, a cláusula principal com would indicando a consequência hipotética se essa pré-condição hipotética fosse realizada e would sempre presente. Tudo bem? Agora, é muito importante deixarmos claro uma coisa. Quando nós temos a cláusula com if, você sempre tem o verbo da cláusula com if no passado simples. Então, voltando aqui para a sentença, para a estrutura base, if mais past simple. Então, if I won, é o if e o verbo da cláusula if no passado simples, won. Igualmente, if you found. Found é o passado simples do verbo find e que precisa ser expressado aqui porque temos a sentença if em um contexto de cláusula do tipo 2. Ou seja, em cláusula do tipo 2, ou seja, quando estamos falando de possibilidades, o verbo da cláusula if é sempre expressado no passado simples, tudo bem? Agora, existe um pequeno detalhe quando estamos falando de verb to be. Verb to be é was ou were no passado, correto? I was,
he, she, it was, we, you, they were. Perfeito. Agora, com isto dito, é importante compreendermos que, quando estamos falando especificamente de condicionais do tipo 2, se temos o verbo to be na cláusula if, você sempre, independente de qual seja o sujeito, utilizará o were. Ou seja, if I were, if they were, if we were. Eu compreendo que na vida real você pode até mesmo escutar nativos falando if I was. Mas saiba que isso não é correto. É were. E um exemplo disso é aquela música da Beyoncé, que é uma música muito antiga, mas que se você pesquisar no YouTube você vai poder escutá-la e talvez se lembrar dela, que é aquela If I Were a Boy, se eu fosse um garoto. Pois bem, não é If I Was a Boy. Você não utiliza o was mesmo com o I na sentença, é o were. E ela utilizou isso no título da sua música porque esta é a forma gramaticalmente correta de ser expressada esta ideia, essa sentença, tudo bem? Perfeito. Então, continuando. If I were a chef, I would work at some Italian restaurant. Ou seja, se eu fosse um chefe, eu trabalharia em algum restaurante italiano. If I were you, I wouldn't take that job. Se eu fosse você, eu não levaria aquele trabalho, ou eu não pegaria aquele trabalho. Então, mesma lógica da estrutura com o verbo to be no passado simples, mas sempre com o were, tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, compare a primeira condicional, ou seja, a condicional que nós utilizamos para expressar os fatos, ou pelo menos fatos que são fatos na nossa opinião, e em comparação com a segunda condicional, ou seja, a condicional utilizada para expressarmos ideias hipotéticas. Então, if it snows today, we will definitely make a snowman. Ou seja, se nevar hoje, nós definitivamente vamos fazer um boneco de neve. Agora veja essa outra sentença. If it snowed today, we would be surprised. Ou seja, se nevasse hoje, nós estaríamos ou nós ficaríamos surpresos. Então perceba que as ideias aqui são parecidas, mas a estruturação e, portanto, os contextos em que essas sentenças são expressadas mudam. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, finalizamos aqui as nossas ideias condicionais de cláusula tipo 2. Obrigado.